estado... Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e vamos ler o capítulo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Desde já uma boa noite àqueles que nos seguem. Um abraço muito forte a todos. E sempre juntos neste bom combate, nesta jornada. Vamos então ler primeira carta a Timóteo, capítulo 2. E a palavra de Deus diz-nos assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo um preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que dê de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos nos sentar, irmãos. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, e depois, se algum irmão quiser participar e tiver um pensamento para dar, poderá fazê-lo. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, adoração ao nosso Deus, através das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, indo agora para o verso 6, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você sabe que numa história, num caso, sempre há os dois lados. E precisamos conhecer os dois lados de uma história, de um caso, de uma versão, para estabelecer a verdade. Assim também, na cruz de Cristo, você sabia que existem os dois lados e precisamos conhecer para estabelecer a verdade. O verso 6 da primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, começa com o qual se deu a si mesmo. Está aqui uma prova, um indicativo do sacrifício voluntário do Senhor Jesus. João, no capítulo 10, lá no versículo 17, mostra exatamente isso. Porque o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Este é um sacrifício voluntário do Senhor Jesus. Perceba você que no Novo Testamento, por 6 vezes, vai aparecer essa expressão, este indicativo do sacrifício de Jesus. Mateus, no capítulo 20, no verso 28, Gálatas 2, 20, Efésios, no capítulo 5, no verso 2 e no verso 25, Tito 2, 14, e o nosso texto aqui também mostrando como Cristo se devotou, se entregou para resgatar, para salvar, para reconstruir toda a sua história. O sacrifício de Cristo nos remete ao Antigo Testamento, onde no templo, onde lá atrás a lei colocou o sacrifício, as ordenanças, para tipificar aquilo que o Messias, o Cristo, iria fazer. Os sacrifícios do Antigo Testamento, se olharmos bem, elas expiavam, elas cobriam
o pecado. Levítico, no capítulo 16, mostra como esse sistema deveria ser cumprido. Os pecados do povo eram cobertos, mas Hebreus, no capítulo 10, lá no verso 4, vai mostrar que estes sacrifícios não tiram os pecados, apenas cobriam, expiavam, deixavam no crédito, para que o sacrifício de Cristo em si, aí sim, pudessem remover, tirar, perdoar. Hebreus 10, no verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. A palavra expiação, cobrir, que aparece muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, não aparece mais no Novo Testamento. E isso é muito importante observar, pois Hebreus no capítulo 9, verso 26, ou mesmo 1 João de 3, verso 5, mostra que a obra de Cristo consumada lá na cruz do Calvário tirou, aniquilou o pecado de todos aqueles que creem na obra de Cristo Jesus. João, capítulo 19, no verso 30, quando Jesus estava agonizando lá naquela cruz do Calvário, ele soltou um brado, um grito de está consumado. Tetelestai, no original, quer dizer está completo, realizado. Tudo acabou. As duas partes da cruz de Cristo vão mostrar esse tetelestai, este completo, este realizado. E precisamos compreender o que o Senhor fez ao dar-se a si mesmo lá na cruz. A obra de Cristo Jesus tem dois lados. O primeiro lado, a substituição. O Senhor levou as nossas culpas lá na cruz do Calvário. Aquela cruz era minha, era sua também. E o Senhor tomou no nosso lugar. É a substituição. Esta é uma parte. E aqui eu quero destacar a parte principal. Podemos destacar assim. A propiciação é o outro lado da cruz. A propiciação atende às santas reivindicações da justiça de Deus. Podemos destacar Romanos 3, 25, Hebreus 2, no verso 17, 1 João 2:2. A propiciação é o lado de Deus na obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, satisfazendo todas as exigências, reivindicações da justiça de Deus. Isto é importante. Tudo isso porque a justiça de Deus é em relação à contaminação, aos efeitos do pecado na criação e na vida do homem. Agora você vai me perguntar o que é propiciação? Que palavra é essa? Propiciação era a tampa da arca do testemunho, da aliança que ficava dentro do tabernáculo. E era ali o ponto de encontro do Senhor com o seu povo, mediante a um sacerdote trazendo o sangue de animais. E ali, Romanos 3, 25, realiza todo este ato simbólico praticado no Antigo Testamento. O sangue do propiciatório agora, ele ilustra figurativamente aquilo que o Evangelho anuncia, o testemunho do Evangelho. Em Cristo Jesus agora nós podemos nos achegar até o Criador, até Deus, e ali estabelecer comunhão com Ele. Isso não quer dizer que todos estão salvos e todos serão salvos, mas a obra de Cristo na cruz tornou a salvação acessível a todos. Romanos 3, 22, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, no verso 15, para citar alguns, e o nosso próprio texto aqui. Agora, a salvação está em possibilidade a todos aqueles que creem na obra de Cristo Jesus. E para chegar à salvação em Cristo Jesus, você não precisa mais correr até a cruz do Calvário. O Senhor não está mais preso numa cruz. Ele já realizou, tetelestai, já consumou, já realizou. Ele agora está assentado à destra de Deus, porque ele ressuscitou.
E ressurreto, ele se assenta diante de Deus, que aceitou o seu sacrifício, cobriu a sua justiça, cumpriu com aquilo que Deus requeria. E agora, ele é o nosso mediador. E se você confessar os seus pecados a Cristo, se você crer que o Senhor substituiu a ti lá naquela cruz, você recebe a salvação. Agora o momento é este. Corra ao Senhor, não que está preso numa cruz, coitadinho, ali sofrendo, mas não, triunfante, em alegria, em vitória, diante do Pai, te amando, te chamando. Você não pode resistir a esse chamado de amor e de graça. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, continuando aqui o nosso estudo, eu gostava de dizer duas coisas que não foram ditas no estudo anterior e que eu tencionava dizer e não disse, e que são muito importantes. Certamente que se lembrarão que no estudo anterior, uma das coisas que nós tivemos a ver, um dos temas, foi a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Cristo homem, lembram-se? E se ele podia ou não pecar, lembram-se? Pois bem, relativamente a isso eu gostava de dizer o seguinte: existe um conceito, e quando as pessoas dizem assim, Cristo podia pecar, só este pensamento de Cristo podia pecar já é muito mau. Porque, evidentemente, ele não podia pecar. Mas porquê é que as pessoas admitem a possibilidade dele poder pecar? E eu penso que uma das razões é porque ele foi tentado. E como ele foi tentado, então ele podia pecar. Certo? Errado. O conceito da tentação é um conceito errado que muita gente tem na cabeça. Tentação nunca significou pecado. Uma pessoa pode ser tentada e não pecar. Mesmo nós. Já nem falo do Senhor. Tentação não significa pecado. E esta é uma ideia errada que muita gente tem. Porque muita gente pensa que ser tentado é pecar. Ser tentado não é pecar. Este é o primeiro conceito que eu queria chamar a vossa atenção. E, paralelamente, dizer no caso do Senhor, e isso foi dito então, que no caso dele, as tentações eram externas, não eram interiores. Por exemplo, eu vou ser mais claro. Vamos pegar no nosso caso. E eu posso ser tentado por coisas externas. Eu posso ser tentado pelo que vejo, eu posso ser tentado pelo que ouço, eu posso ser tentado pelo tato, eu posso ser tentado pelos sentidos, ok? Mas por coisas externas. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, por aí, certo? O Senhor Jesus Cristo foi tentado por coisas externas. Ele ouviu, o diabo chegou ao pé dele e falou-lhe, ele ouviu. Isso foi uma tentação, ok? Mas eu posso ser tentado, ao contrário do Senhor, por coisas internas. E isso ele não foi tentado, ele não podia ser tentado dessa maneira. Eu vou passar a citar. Eu posso ser tentado sem que nada externamente me esteja a aliciar. Eu posso estar sossegadinho, no meu canto, em minha casa, sem mais ninguém, e sou surpreendido com tentações interiores, com pensamentos que vêm, com desejos que vêm de dentro. Não foi nada que eu visse, não foi nada que eu ouvisse, são coisas que eu sinto, que eu desejo. E isso são tentações interiores. O Senhor Jesus Cristo não tinha isto. E ele não tinha isto porque... Perdão. Ele não tinha este tipo de tentações porque ele tinha uma natureza absolutamente santa. E aqui, e antes de eu falar nesse segundo ponto, para retomar aquilo da semana passada, gostava de dizer o seguinte. Vocês certamente já ouviram aquela ilustração muito boa que nós não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Um pássaro voar sobre a minha cabeça é uma possibilidade, não é? Agora, há uma coisa que eu posso impedir. Eu posso impedir que ele pouse na minha cabeça e faça um ninho na minha cabeça. Eu não posso evitar que uma tentação venha. Ser tentado não é pecado. Pecado é alimentar, aninhar, alimentar a tentação. E isso é que é pecado. Se a tentação vem e eu começo ali a entreter-me com ela e a cozinhá-la e a entretê-la, aí eu vou pecar. Compreendem? Portanto,
ser tentado não é pecado. Eu não posso impedir que a tentação venha, mas eu posso impedir que ela se aniche em nós, ou em mim, neste caso. A segunda coisa que eu queria chamar a vossa atenção tem a ver com o facto do Senhor Jesus Cristo ter tido um nascimento diferente. E este aspecto é muito importante. Sabem que esta é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia. Eu já noutras ocasiões disse que nós precisamos saber o que é fundamental e o que é que não é fundamental. O fundamental é aquilo que faz parte do fundamento. E há verdades na Bíblia que são fundamentais. Se nós as beliscarmos, o edifício do cristianismo cai. E uma das coisas que faz cair o edifício do cristianismo é dizer que o Senhor Jesus Cristo não teve um nascimento diferente, não teve um nascimento virginal. O chamado nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, e aqui queria também esclarecer uma coisa que às vezes muitos não sabem. O que é que se quer dizer do nascimento virginal? Quer dizer que a mãe dele, quando o teve, ela não o concebeu de nenhum homem, mas foi o Espírito Santo diretamente no seio dela que o gerou. E, portanto, ela teve o nascimento do Senhor Jesus Cristo por concessão do Espírito Santo e não por concessão de nenhum homem. Ela não recebeu semente humana. Se ela tivesse recebido semente humana, ele era um humano como nós. Ele era humano como nós. Mas seria um humano como nós na questão do pecado. Ele teria uma natureza pecaminosa e, portanto, teria esses sentimentos, esses pensamentos que nós temos interiores e que nos fazem pecar e que nos fazem ser tentados por dentro, interiormente, ok? E ele não tinha. Ele teve um nascimento diferente. Nascimento virginal, e queria aqui esclarecer o seguinte. Quando se fala em nascimento virginal, quer dizer que Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, era virgem. Ela nunca teve relações com nenhum homem. E quando ela ficou grávida, não ficou grávida de nenhum relacionamento com ninguém. Foi o Espírito Santo que gerou o Senhor Jesus Cristo nela. E quando se diz Virgem Maria, ela foi virgem até ao Senhor Jesus Cristo nascer. Atenção, eu quero também esclarecer isto, porque há muita gente que ainda hoje chama a Maria a Virgem Maria. Ela agora não é virgem. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, ela deixou de ser virgem. Ela depois teve outros filhos e filhas. Leiam Mateus no capítulo 1. Mateus no capítulo 1, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo foi o primogênito, foi o primeiro gerado. Depois ela teve outras gerações. O Senhor Jesus Cristo teve meus irmãos, que eram filhos dela e de José, ok? E já agora quero também esclarecer, para vocês ficarem a saber, que, por exemplo, na Igreja Católica diz-se, bem, eles não eram irmãos, eles eram primos. E naquele tempo era costume chamar irmãos aos primos. Isso não é verdade. E para nós sabermos a verdade, basta conhecermos a língua grega. Porque na língua grega, a palavra para irmão é adelphos. E a palavra para primo é sunganei. E a palavra que é utilizada para os irmãos do Senhor Jesus Cristo é adelphos. E o que quer dizer a palavra adelphos? A palavra adelphos quer dizer do mesmo ventre. Portanto, aqueles irmãos não eram primos, eles nasceram do mesmo ventre, eram mesmo irmãos. Portanto, a palavra é a palavra adelphos. E eu queria também chamar a atenção para isto, porque há muita gente que ainda pensa que Maria continuou virgem, sempre virgem. Não, ela depois teve uma vida normal. Ela foi virgem para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando o anjo falou, ele disse, o santo que de ti há de nascer. Era importante que o Senhor Jesus Cristo fosse santo. Isto é, não tivesse pecado, não nascesse em pecado. O rei David tem aquele célebre salmo bem conhecido, acho que é no Salmo 52, se não estou em erro, mas se não for vocês vão me perdoar, mas acho que ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. E esta frase, em pecado me concebeu minha mãe, é muito mal interpretada por muita gente. Sabem o que é que muita gente pensa? Que a prática do sexo, mesmo no casamento, é pecado. Porque ele disse, em pecado me concebeu minha mãe. A minha mãe pecou quando eu fui concebido. Não é isso que quer dizer. Quando a Bíblia diz em pecado me concebeu minha mãe, quer dizer que quando ele foi concebido ele herdou a natureza pecaminosa. Não quer dizer que o sexo, ou a prática do sexo no casal fosse pecaminoso. O que quer dizer é que ele nasceu com a natureza pecaminosa. Isto também é importante desmistificar e esclarecer para que não haja dúvidas.
Dizia eu, esta verdade é uma verdade fundamental, porque se o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo não for respeitado, ok, e reconhecido, todo o edifício do cristianismo cai. Porque se o Senhor Jesus Cristo não teve um nascimento virginal, como a Bíblia diz, então ele não pode ser Salvador. Ele não poderia ser Salvador, porque seria um homem como o outro. Quando ele fosse à cruz morrer, ele iria morrer a morte dele. Não ia morrer a morte de ninguém. Ele foi morrer a minha morte e a morte de todos nós, porque ele não tinha pecado. Portanto, o Salvador, aquele que havia de salvar-nos, não podia, por exemplo, ser um anjo. Tinha que ser um homem. Mas não podia ser um homem normal. Tinha que ser um homem sem pecado. E ele reúne essas características. E, portanto, o nascimento virginal garantia que ele, de facto, não tinha pecado. E isto é muito importante e é uma das peças fundamentais dos fundamentos da fé cristã. Se ela cair, todo o edifício se desmorona. Portanto, não se esqueçam disto. O nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo é, de facto, uma verdade fundamental. E para que vocês possam, de facto... Porque sabem que na nossa sociedade, se nós falarmos com os nossos amigos que não são crentes, e alguns até são religiosos, eles não compreendem esta coisa do nascimento virginal. Isso não pode ser. Então como é que é possível? Então como é que ela poder ter um filho sem nunca ter um relacionamento com ninguém? Ouçam. O problema das pessoas é que elas não acreditam na Bíblia, não acreditam na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. E eu vou-vos dar uma ideia, só para vocês poderem ver a força, não apenas porque a Bíblia diz e a Bíblia diz para mim chega. Mas é curioso se nós estivermos atentos ao que a história diz, por exemplo. Sabem que houve um historiador judeu chamado Josefo, e esse historiador fala do Senhor Jesus Cristo. Ele é muito famoso na história, Josefo. É um homem da história e é famoso na história. E o historiador Josefo, que não era cristão, e é bom que se lhe diga, ele era judeu, ele não era cristão, ele não era crente. Sabem como é que ele começa? Basta vocês pegarem no livro de história de Josefo, aquilo que ele escreveu, e vocês lerem aquilo que ele escreveu, e é curioso. Eu até citei aqui para ser muito rigoroso naquilo que ele disse. Quando ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo, no seu livro de história, quando ele fala da personagem chamada Jesus Cristo, ele começa assim. Já agora, a obra que ele escreve isso é nas Antiguidades Judaicas. E ele, nas Antiguidades Judaicas, escreveu sobre o Senhor Jesus Cristo esta frase. Houve um homem, tomem atenção como é que ele começa a falar de Jesus. Houve um homem, e depois diz assim, se é que podemos chamá-lo de homem. Está tudo explicado. O próprio José dizia, aquele indivíduo não era normal. Não era um homem normal. Não era, não. E ele teve um nascimento diferente dos outros. Ele não era normal. Para além de ele ser Deus, ele era um homem sem pecado. Nasceu sem pecado, ao contrário dos outros homens. Portanto, ele diz, e este trecho, que é conhecido como Testimonium Flavianum, é assim que é chamado este texto? Este trecho em que ele fala do Senhor Jesus Cristo, é uma das mais antigas referências extra-bíblicas ao Senhor Jesus Cristo. A frase expressa uma certa ambiguidade sobre a natureza de Jesus, sugerindo que, apesar de ser um homem, havia algo de extraordinário nele. Este trecho completo, conforme encontrado em algumas versões, diz assim: apareceu então um homem, se é que podemos chamá-lo homem. A sua natureza e as atitudes exteriores eram humanas, mas a sua aparência e as suas obras eram divinas. Os milagres que realizava eram grandes e surpreendentes. Percebeste agora? É Josefo. Ele não era crente. E é assim que este historiador fala do Senhor Jesus Cristo. Ok, agora vamos à nossa passagem em 1 Timóteo 2,6, e eu gostava de dizer o seguinte. Em 1 Timóteo 2,6 nós lemos: o qual, o Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E eu aqui também quero-vos mostrar os dois lados da cruz. O nosso irmão Alberto acabou de mostrar dois aspectos, dois lados, e eu quero-vos mostrar outros dois lados. Sabem que a cruz tem várias facetas.
Sabem que a maior parte dos cristãos que compõem a cristandade estão convencidos que a verdade da redenção foi divulgada aos homens a partir da crucificação. Não é verdade. Onde é que a redenção foi feita? A obra da redenção foi feita aonde? Na cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, foi ali na cruz que a obra da redenção, da nossa redenção, foi efetuada. Mas ela não foi conhecida na cruz. Foi na cruz que ela foi feita, mas ninguém sabia disso. Só mais tarde é que se veio a saber que pela cruz a obra da redenção foi feita. E isto é muito importante, porque há muita gente que pensa que a partir da cruz toda a gente percebia a obra da redenção. Não é verdade. E esta passagem diz assim: o qual, leiam com atenção, o qual Jesus Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O testemunho desta verdade, só quando chegou o tempo devido é que ele foi dado. E quando é que chegou o tempo devido deste testemunho? Este testemunho não surgiu logo na cruz, nem surgiu em Pentecostes, nem surgiu depois de Pentecostes. Quando é que começou a ser dado testemunho do facto de que na cruz o Senhor Jesus Cristo realizou a obra da redenção? Pensam que foi Pedro que disse isso? Pedro não falou acerca disso. Pedro falou da cruz, falou de outra faceta da cruz. Ele pegou na cruz e disse: vós matastes o príncipe da vida. Falou da cruz como uma mensagem acusatória. Ele disse: vós matastes o príncipe da vida. Arrependei-vos. É isso que nós vemos nestas passagens. Enquanto que o apóstolo Paulo, e já vamos ver que foi o apóstolo Paulo que começou a falar destas verdades, ele fala da cruz numa outra faceta. Ele diz: epá, eu quando falo da cruz a vocês, eu não digo arrependei-vos da cruz. Não! Eu digo alegrem-se, alegrem-se, porque aconteceu a cruz. Foi a melhor notícia que nós podíamos ter. A nossa vida foi remida na cruz. A obra da redenção foi realizada na cruz. Quem falou disto foi Paulo. E notem que está aqui escrito: o qual se deu em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Ok. Portanto, na cruz foi como a redenção de todos nós foi realizada. Mas não foi quando a redenção foi divulgada. Foi como a redenção foi realizada, não foi quando a redenção foi divulgada. Ok. Vamos então ver quando é que... Quando é que isto foi divulgado. Vamos ler outra vez 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, certo? O que quer dizer que não serviu de testemunho imediatamente, não foi logo. Foi passado um tempo. Para servir de testemunho a seu tempo. Quando chegasse o tempo adequado, que Deus entendia que era o tempo adequado para se dar testemunho disto. Diz o versículo 7. Para o que? Para esse fim, para esse testemunho ser dado, no seu devido tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, eu fui constituído pregador. Fui eu que fui constituído pregador e apóstolo dos gentios na fé e na verdade. Portanto, este testemunho foi dado a seu tempo mais tarde, quando o apóstolo Paulo se converteu. Sabem que o apóstolo Paulo não era convertido quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. O apóstolo Paulo só se converteu em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E, portanto, é ele que de facto dá este testemunho. Até então a cruz não era tida como boas notícias. A cruz era motivo de más notícias, como eu já expliquei há pouco. Mas agora passou a ser motivo de boas notícias, e quem traz as boas notícias da cruz é o apóstolo Paulo, porque fazia parte do programa que Deus tinha em segredo e que resolveu revelar em devido tempo, usando o apóstolo Paulo para esse fim. Já agora, só para vocês poderem, e já me calo, em Atos dos Apóstolos 2:23 lemos assim: é este que vós, isto é Pedro a falar, antes de Paulo, é este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, que é Cristo, tomando vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos.
E depois chega ao versículo, portanto ele aqui está a acusá-los da crucificação. Chega ao versículo 37 e diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. A cruz era motivo de arrependimento. Já agora um pequeno pormenor. Sabem que a nação de Israel nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu de ter crucificado o seu Messias. Até hoje. Até hoje. E se vocês lerem o livro do profeta Zacarias, temos ali uma profecia que diz quando é que eles se vão arrepender. Sabem quando é que eles se vão arrepender? Pedro tentou levá-los ao arrependimento, mas eles não se arrependeram. Alguns converteram-se. Aliás, vocês, depois, no versículo 41 mais abaixo, nós lemos: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, de Pedro, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. As 3.000 almas eram um pontinho no meio do oceano, era uma gota no oceano. Porque depois, mais à frente, no capítulo 5 e versículo 30, o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Mais uma vez uma acusação da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Foram eles que o mataram. Versículo 31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Qual foi o resultado desta mensagem? Segunda mensagem, segunda chamada ao arrependimento. Qual foi o resultado? Ninguém se converteu. Ninguém se arrependeu. A maioria dos israelitas não se arrependeram. A maioria dos israelitas não quiseram saber. E foi então que em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vemos Cristo em pé, já pronto para julgar, porque eles não se arrependiam. Mas ele não julgou. E ele disse: não, tenho um segredo. E vou revelar este segredo antes do juízo cair. E levanta Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo. E disse: tu vais ser testemunha daquilo que eu te vou dizer. E é ele que vai servir de testemunho a seu tempo. E vai falar daquilo que Deus queria que ele falasse. Estava eu a dizer: quando é que eles se vão arrepender então? Não se arrependeram. Nunca se arrependeram. Ainda hoje não se arrependeram. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias que vai chegar o dia que o Senhor Jesus Cristo virá. Leiam o Zacarias. E quando ele vier, eles vão ver, vão reconhecer nele, aquele que vem, que é o Senhor, vão finalmente reconhecer aquele que trespassaram, aquele que crucificaram. E diz a Bíblia, que é curioso, que quando eles virem que é ele, que eles crucificaram, a nação o crucificou, diz a Bíblia que eles chorarão. Chorarão! As 12 tribos de Israel vão chorar. E as mulheres à parte. São citadas as 12 tribos, cada uma das tribos, e diz: esta tribo vai chorar e as mulheres à parte. Esta vai chorar e as mulheres à parte. Todos vão chorar. Pedro tentou levá-los às lágrimas aqui, em Atos 3. Não conseguiu. E isto só vai acontecer quando o Senhor voltar. Eu queria deixar esta explicação de 1 Timóteo 2,6, que diz, repito outra vez: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O testemunho desta verdade só veio mais tarde, não foi na cruz. Que o Senhor nos abençoe. E é isso, irmãos. Eu só não queria acrescentar absolutamente nada. Na passagem que nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 64, a palavra de Deus diz assim, no versículo 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. E a questão é essa: mas agora que ouvimos esta verdade, mas agora que sabemos de facto o que é que o Senhor tem para a sua igreja e o que é que Ele nos dá e qual é a nossa missão e qual é a sua revelação, porque a palavra de Deus revela-nos de facto o plano de Deus para a sua igreja, o que é que nós fazemos? Devemos anunciá-la, devemos anunciar esta verdade, mas agora devemos anunciá-la, porque lá está, como mesmo o versículo diz, que nós somos barro e o nosso Deus é o oleiro e a obra é feita em nós, porque nós somos dele. Agora que somos filhos de Deus e a obra está a ser feita em nós, que responsabilidade, irmãos! Que responsabilidade é a nossa quando nós ouvimos a verdade?
devemos anunciar esta mesma verdade. Ela tem que ser anunciada. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, porque foi isso que o apóstolo Paulo fez. Quando ele recebeu esta verdade, a missão dele foi, de facto, anunciar a verdade. Aqueles que pregavam um evangelho que não era este. Por isso é muito importante, ao recebermos esta verdade, podermos passar a outros. Lá está, mas agora, que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos mais uma vez por aquilo que ouvimos, Senhor. De facto, a tua obra foi completa, Senhor. E ela é riquíssima, Senhor. A tua graça, ela é revelada através do nosso Senhor Jesus Cristo como uma pedra preciosa, como um diamante, Senhor, que tem várias facetas, Senhor, e cada uma delas é um mundo, Senhor. E nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra revela-nos isso, Senhor. Revela-nos, de facto, o quão nós temos ainda a aprender contigo, Senhor. E ajuda-nos a cada momento, Senhor, levarmos a nossa mente a Ti e aquilo que ouvimos esta noite, Senhor, que nos possa fazer meditar, que nos possa fazer estar apaixonados por Ti, Senhor, verdadeiramente, que procuremos na Tua palavra, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, aquilo que Tu tens para nos dizer, Senhor. E é através desta procura, Senhor, que há a transformação, Senhor. E como mesmo Tu dizes na Tua palavra, Senhor, somos como barro nas Tuas mãos. E como somos uma nova criatura, Senhor, e esta criatura nova, Senhor, é de facto maravilhosa, Senhor, porque é uma criatura que foi um preço, houve alguém que pagou um preço muito alto, Senhor, e foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós te agradecemos por isso, pelo seu sangue derramado naquela cruz, por cada um de nós, Senhor, sendo Ele santo, perfeito, Senhor, levou as nossas iniquidades com Ele, Senhor, para que agora estivéssemos aqui, Senhor, perante Ti, limpos, puros, perfeitos, não naquilo que somos, mas daquilo que o Senhor Jesus Cristo é em nós. E nós te damos graças por isso. No santíssimo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. O culto está terminado, irmãos.